O governo de Luiz Inácio apresentou hoje aos senadores o novo arcabouço fiscal, no lugar do antigo teto de gastos. Mas qual é o verdadeiro conteúdo dessa nova medida? Eu me chamo Ana Nascimento e está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito. Saudações de Nova Democracia a todos aqueles que assistem e acompanham o AND. Está no ar o boletim de notícias do programa A Propósito, que situará você, nosso leitor e nosso espectador, acerca da situação política em desenvolvimento e as notícias mais quentes do dia também. A propósito, não se esqueça de curtir, compartilhar, de se inscrever e também de deixar seus comentários. Aproveite também para conhecer o nosso Catarse e apoiar a nossa tribuna popular, democrática e independente no nosso compromisso de propagandear e noticiar a luta das massas do nosso país e do mundo. Além disso, também conheça a nossa lojinha online, a loja do AND. Lá você pode encontrar diversos livros de publicação exclusiva e também está contribuindo com a nossa causa. No episódio de hoje, nós trataremos sobre o novo arcabouço fiscal apresentado hoje ao Senado pelo governo de Luiz Inácio. Também trataremos sobre as lutas estudantis contra o novo ensino médio e pela sua revogação imediata, que tomaram as ruas no dia 28 de março, Dia do Estudante Combatente, e também sobre as greves de professores que têm sacudido o país de norte a sul. Bom, esse novo governo tem a promessa de acabar com o teto de gastos devido à precarização e sucateamento que ele acarreta aos serviços públicos. Esse teto de gastos buscava garantir, na verdade, maiores remessas de dinheiro público aos grandes magnatas do mercado financeiro, uma vez que eles compram os títulos da dívida pública e se enriquecem às custas do nosso dinheiro com a destruição dos serviços públicos. Além disso, até agora, o que a gente sabe sobre esse novo arcabouço fiscal é que ele limitará as despesas apenas a 70% do que a Receita consegue, do que se consegue atingir de receita. E o ministro Fernando Haddad prometeu que fará crescer a receita sem necessariamente aumentar os impostos. Essa proposta agradou o imperialismo e os grandes magnatas do capital financeiro, uma vez que essa medida reafirma o compromisso de Luiz Inácio em ampliar os montantes do dinheiro público direcionados anualmente para as amortizações de juros da dívida, que nesse ano atingirá os patamares de cerca de 5,3 trilhões de reais, que é cerca de 50,8% do orçamento de tudo que a União consegue arrecadar. E essa nova regra fiscal sequer arranha a superfície da questão, a superfície do problema. Ao contrário, é apenas mais uma forma de garantir o que sempre foi feito na história desse país: o saque escandaloso e desastroso do imperialismo yankee sobre as finanças da nossa nação. E por que razão o senhor Luiz Inácio, por exemplo, não retira as benesses fiscais do latifúndio? Para a gente ter um exemplo, em 2019, o governo brasileiro arrecadou cerca de 16,3 mil reais em impostos sobre a exportação do latifúndio. Isso representa 0,00003% do que o agronegócio tem de lucro. Isso significa que o governo arrecadou, na verdade, cerca de 1 centavo em imposto de exportações que chegaram a cada 323 mil reais embolsados pelo latifúndio. Ou seja, o agronegócio ele sobrevive no nosso país somente e graças ao roubo das finanças do Estado, que lhe dá subsídios, investe, o agro como é pop, a indústria do Brasil, e que prejudica as finanças. Basta a gente ver, por exemplo, que o nosso PIB está estimado para crescer só nesse ano cerca de 1,6%. E o agronegócio está estimado para crescer em 8%. Isso é muita coisa. E o latifúndio, sendo impulsionado aí como a indústria, a riqueza do país, está saqueando a nação. E é um dinheiro que não fica para o nosso país, que enche aí os bolsos dos latifundiários, enche os bolsos aí do imperialismo norte-americano. Ou seja,
Não há fórmula matemática que permita agradar, que faça com que esse governo agrade o imperialismo norte-americano e as classes dominantes e, ao mesmo tempo, conceda o que eles estão prometendo conceder às massas populares, ou uma melhora real e significativa na vida dessas pessoas. Ou seja, a cada migalha que são dadas às massas, que na verdade não melhora em nada e nem substancialmente as suas condições de vida, são dadas cada vez mais benesses aos magnatas do mercado financeiro, a quem continua verdadeiramente enriquecendo no nosso país. Bom, sobre o dia 28 de março, né, e todas as manifestações que repercutiram ao redor do nosso país, foram realizados diversos protestos pelo Dia do Estudante Combatente, no dia 28 de março, que marca o assassinato do estudante secundarista durante o regime militar, o secundarista Edson Luiz. Ele foi assassinado, enquanto protestava pela redução dos preços das refeições no restaurante estudantil Calabouço, lá em 1968. Os protestos foram realizados no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e em diversas outras localidades. Esses estudantes exigiram durante o protesto a revogação imediata do novo ensino médio e melhores condições e garantias de estudo. Além disso, se uniram a essas lutas dos secundaristas os estudantes universitários que lutavam e estão lutando, na verdade, contra o corte de bolsas e exigindo também a implementação de bolsas de permanência estudantil. Na UFMT, por exemplo, lá no Mato Grosso, os estudantes fecharam acesso às universidades no dia 28, exigindo que se revogasse os cortes às bolsas, que afetariam cerca de 400 estudantes, tendo impacto mais de 2 milhões de reais. Além disso, no Rio de Janeiro, os estudantes promoveram protestos em frente à Câmara Municipal aqui do Rio e, enquanto entoavam palavras de ordem, levantavam cartazes e faixas em homenagem a Edson Luiz e também pela luta, como parte da luta pela revogação do novo ensino médio, foram intimidados e perseguidos e ameaçados pela polícia militar enquanto estavam protestando, enquanto os manifestantes seguiam a sua passeata pela Avenida Presidente Vargas. Como a gente denunciou na nossa reportagem em vídeo, os manifestantes foram ameaçados, foram perseguidos pela polícia militar. 2 manifestantes, inclusive, chegaram a ser detidos de maneira totalmente arbitrária pela polícia militar. E, além disso, a nossa equipe, a equipe de AND, foi ameaçada também junto com esses manifestantes. Além disso, algo que tem acontecido e que tem chamado bastante atenção nessas lutas estudantis toda a atenção que a gente tem que dar, contra o novo ensino médio, que tem aí atingido as massas estudantis de norte a sul do nosso país, principalmente aquelas que dependem do ensino gratuito, de qualidade, e que tem sido, na verdade, atacado pelo governo, tem sido atacado pelo velho Estado. Basta a gente ver, por exemplo, que esse novo ensino médio significa um verdadeiro atraso para os estudantes e para os professores que têm se unificado nessa luta, uma vez que os estudantes e os trabalhadores da educação, tem lutado para melhores garantias de estudo, melhores garantias e condições de aprender, e os outros têm lutado por melhores garantias de ensinar, enfim, de trabalhar. E, na verdade, o novo ensino médio tem significado um verdadeiro ataque ao conhecimento científico, tem propagado aí diversas disciplinas que não ensinam nada de ciência para os nossos estudantes. Então, é uma luta importantíssima que tem sido desencadeada no nosso país, que, inclusive, tem sido parte da luta dos professores que têm se movimentado, têm se mobilizado ao redor do nosso país em grandes greves. Por exemplo, no Recife, os professores das escolas municipais iniciaram ontem, no dia 29, nessa última quarta-feira, uma greve de tempo indeterminado exigindo o pagamento integral do reajuste, do qual os professores têm direito, por lei federal, a um reajuste de 14,95% todo mês de janeiro.
São cerca de 8.900 professores que compõem essa categoria na cidade de Recife. E esses professores eles têm denunciado que o município pagou cerca de metade somente desse reajuste no salário e a outra metade eles querem pagar como abono. Além disso, os professores também denunciam que, além das condições precárias de trabalho, têm denunciado que o concurso público que foi aberto pela prefeitura não abarca as mais de 2.000 vagas abertas na rede municipal e que não dão conta, né, de colocar mais professores e mais profissionais para poder ocupar essas vagas. Além disso, também no Tocantins, os professores que estão em greve na cidade de Peixes, no sul do estado, denunciam que tiveram seus pontos cortados enquanto estão em greve. Eles iniciaram essa greve muito combativa no dia 8 de fevereiro e são mais de 150 trabalhadores que estão paralisados desde então, exigindo o reajuste salarial. Essa, na verdade, tem sido a pauta, né, de diversas das greves que têm sido desencadeadas ao redor do nosso país, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, em Pernambuco. No Rio de Janeiro, por exemplo, os professores entraram em greve no dia 22 e realizaram um grande protesto exigindo o piso nacional, a implementação do piso nacional no salário dos professores no Rio de Janeiro, uma vez que os professores aqui no Rio de Janeiro recebem abaixo do piso nacional estabelecido, ou seja, além de lutar pelo reajuste salarial, eles estão lutando pela implementação do piso nacional no salário dos professores. E, além disso, eles têm denunciado péssimas condições estruturais de trabalho e de ensino. E os trabalhadores também da educação têm sido alvos de ameaças e chantagem pelo velho Estado. É um caso que tem acontecido, por exemplo, no Maranhão e no Ceará, que diante dessas greves combativas que aconteceram, foram criminalizadas e colocadas como greves ilegais pelos trabalhadores, né? No caso, quem considerou ilegal foi o velho Estado. No Ceará, por exemplo, os professores que estão em greve desde o dia 7 de março e que denunciaram à justiça, né, todas as suas condições precárias de trabalho, na verdade a justiça resolveu multar em R$10.000 por dia caso a greve não tivesse um fim. Né? E esses trabalhadores têm denunciado que, em vez da justiça atender às suas demandas, né, as reivindicações da categoria, tem criminalizado a luta da categoria, né, e tem criminalizado a sua justa revolta. Né? Então a gente vê como a luta dos estudantes e a luta dos trabalhadores da educação é uma luta unificada, é uma luta que anda lado a lado, uma vez, né, como eu falei inicialmente, contra o novo ensino médio, por condições melhores de ensino, condições melhores de trabalho também, de estudo. São lutas que andam juntas, uma vez que são componentes da comunidade escolar. Então, essa luta é muito importante, né, que tem acontecido e tem sacudido. Essas greves elas têm sido estabelecidas por tempo indeterminado, né, com a ousadia, né, desses professores dessa categoria de conquistar os seus justos direitos, que têm sido aí duramente atacados há anos pelo velho Estado. Esse é o nosso terceiro boletim de notícias do programa A Propósito. Reitero, não se esqueça de se inscrever, de curtir, compartilhar, de comentar. Além disso, apoiar a nossa tribuna com o nosso Catarse é muito importante para que a gente faça a manutenção dos nossos equipamentos, compre equipamentos cada vez melhores para estar cobrindo as manifestações, as notícias que a gente produz aqui no AND. Conheça a nossa lojinha, acesse nosso portal diariamente, que sempre tem notícia nova lá para vocês conferirem. E eu me despeço por aqui e espero vocês no nosso próximo episódio. Isso daí vai estar no YouTube, o bagulho é geral acessar e postar no Face, postar no Twitter, pra espalhar mesmo.